Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Esse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão ficar meio chateadas que eu não vou falar da tributação de dividendos, mas eu já falo para vocês que esse assunto é exatamente igual que eu já tratei algumas vezes no ano passado, quando esse assunto veio à tona, então eu não tenho nada extra a falar. Eu peço para que vocês voltem lá no tempo e deem uma olhada naqueles vídeos, porque é exatamente a mesma coisa. Eu ouço esse assunto de tributação de dividendos desde o Fernando Henrique. Então, para mim, eu só vou começar a falar disso quando a gente tiver realmente uma situação pelo menos mais concreta. Então, hoje, o que eu resolvi falar para vocês? Eu resolvi falar sobre o setor de construção. Um setor que está também em peso na nossa carteira lá recomendada, mas que as ações subiram aí entre 40% e 170% nos últimos 3 meses e meio, e o pessoal está querendo saber de mim assim, e aí, o setor de construção ainda pode ir mais? Será que ele ainda tem caminho para andar mais ou será que ele já subiu demais, subiu mais do que ele poderia? Então curta já o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa esse vídeo de hoje. Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia, né, eu gosto muito do setor de construção, primeiro porque eu sou investidor direto em imóveis físicos, segundo porque eu já trabalhei nesse setor, então eu entendo um pouquinho melhor. E outra questão que é interessante também é a questão do ciclo. A gente, há umas 5, 6 semanas atrás, a gente falou sobre o PIB do Brasil do primeiro trimestre de 2020. E a gente mostrou lá como o setor de construção teve uma queda forte, que foi caindo, 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 foram 5 anos seguidos de queda, que fez ele cair, agora eu não me recordo exatamente o número, mas ele caiu lá de 200 e poucos pontos para 132 pontos, e depois ele começou a se recuperar e ainda estava em 140 e pouco. Então, quer dizer, ainda teria muito para subir pela frente em termos de economia como um todo. E aí hoje eu resolvi fazer essa visão, em vez de fazer pela ótica do PIB, a gente vai fazer pela ótica da inflação. E qual é a inflação do setor de construção? É aquela que corrige, inclusive, os contratos de financiamento quando está durante a obra, por exemplo. É o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Então, se aumentar muito cimento, se aumentar muito tijolo, areia, brita, enfim, o vergalhão, as coisas, né, o concreto, se aumentar esses produtos, você vai ver aumentar muito o INCC. E aí o INCC ele fica acima da média. Por que o INCC ele é importante? Porque ele representa 10% de um índice que as pessoas conhecem por ser conhecida a inflação do aluguel, que é o IGPM. Então, o IGPM ele é 60% o índice de preço já atacado, né? Hoje em dia é chamado índice de preço ao produtor amplo, que pega commodities, pegam, enfim, o preço ao atacado realmente, 30% do IPC, índice de preço ao consumidor, que aí se assemelha muito ao IPCA, não é exatamente igual, mas se assemelha ao IPCA e ao INPC, e 10% do INCC. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai comparar as variações do IGPM, a gente vai comparar as variações do INCC e a gente vai ver como a inflação do INCC ainda está bem abaixo do IGPM, ou seja, a demanda por produtos de construção ainda está bem abaixo. E a gente vai comparar com aquele boom lá do mercado, entre 2006 a 2014, mais ou menos, que a gente teve uma ampla valorização de preço no Brasil, e vocês vão ver a diferença que tinha naquela época, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui as ações de construção civil. Peguei aqui várias ações de construção civil, acredito que eu tenha pego todas, se não eu esqueci uma ou outra. De qualquer forma, todas que fazem parte do índice IMOB estão aqui, tá? E você pode ver o seguinte, você vê que todas elas subiram e subiram muito, né? Todas elas subiram muito, 2 das 3 principais estão na nossa carteira aqui do Dica de Hoje Ações. Então você vê aqui, o JHSF é uma empresa que é de shopping também, mas eu resolvi colocar aqui nessa tabela porque boa parte do resultado dela desse ano não deve vir de shoppings, mas sim de incorporação, então ela se assemelha à incorporadora e a gente deve ter mais uma aqui, né, que vai ser a Riva, que está abrindo capital, que é uma cisão da Direcional, por exemplo. Então a gente vê que várias dessas empresas ainda subiram mais do que 100% e eu estou falando de 21 de março até hoje.
né? Eu estou falando daquele mínimo ali da crise até hoje. Quase todas as ações ganharam do Ibovespa nesse setor. E aí a gente vem para a parte que importa, que é isso aqui, olha só. A gente tem uma tabela aqui que eu peguei a partir de 2004. Tá? Aqui o INCC, aqui o IGPM. Esse INCC aqui tem o índice do mês, o índice acumulado no ano e esse índice acumulado nos últimos 12 meses, que é o que eu vou usar. Então, só como exemplo, julho de 2018, ele é a variação da inflação entre agosto de 2017 e julho de 2018. Né? Seria a variação desse número aqui do índice entre 2.127 e aquele que a gente vê lá em julho de 2017 e 2046. Né? A gente vê essa variação exatamente esse ponto daqui, 3,95. Ao longo do tempo, a gente vê essas variações aqui. Esse é o INCC, o IGPM é da mesma forma, mas como eu disse, 10% do IGPM é o INCC. Então, como está aparecendo aqui, 10% do IGPM é o INCC. E aí, quando a gente vem aqui no gráfico desde 2004, a gente vê o seguinte, a gente vê, primeiro, que o IGPM, que é essa linha vermelha aqui, ele é muito mais volátil do que o INCC. Né? Eu acho que isso aqui fica bem claro para todo mundo que está enxergando aqui esse gráfico. Uma coisa também que fica clara é o seguinte, durante o período de bull market, de crescimento do mercado, daquele boom imobiliário e etc., a gente vê aqui, ó, de 2016, mais ou menos nesse ponto aqui, de 2006, desculpa, até 2014, a gente vê que o INCC está praticamente sempre maior do que o IGPM. Ele só não está maior do que o IGPM aqui, na crise do subprime. Por incrível que pareça, também naquele boom imobiliário, a gente também teve uma crise no meio dele, que chegou a atrapalhar um pouco e que depois ficou normal. Só que aqui a gente viu uma variação de preços para cima. E agora a gente não está enxergando ainda essa variação de preço. Inclusive, a gente termina aqui em maio de 2020, junho já saiu e foi 0,32, né, o INCC, enquanto o IGPM foi 1,69, se eu não me engano. Então, vai continuar o INCC aqui mais baixo e o IGPM mais alto. Outra coisa que é interessante a gente ver é que praticamente todo o período, desde 2018 até hoje, o INCC está bem abaixo do IGPM. E por que isso está acontecendo? Porque o IGPM está pegando a variação do dólar. Né? Desde 2018 para cá, a gente tem visto uma saída de dólar do Brasil por causa da queda dos juros, e aí a gente está vendo o dólar se valorizar. Então, está aumentando o índice de preço ao produtor amplo, que é o IPA, que é o principal índice do IGPM, 60% desse índice, ele está crescendo muito e o IGPM está ficando muito mais alto. Isso, inclusive, corrobora a nossa tese de investir em fundos de recebíveis, que a gente já está desde março, desde fevereiro, mostrando que isso iria acontecer. A gente falou aqui, fomos os primeiros a falar que a inflação viria alta, e isso está acontecendo no IGPM. Então, sabendo selecionar os fundos certos, a gente consegue uma rentabilidade enorme, igual a gente está conseguindo lá nos nossos fundos imobiliários. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, nesse período aqui, o INCC ainda está baixo. E o que significa que ele está baixo? Significa que o choque de demanda ainda não está sendo suficiente para fazer aumentar os preços. Né? Ou seja, as empresas que estão comprando cimento, tijolo, brita para construção, elas ainda não estão conseguindo, com essa demanda, fazer aumentar os preços. Em algum momento vai acabar aumentando os preços, e aí o INCC vai ficar por um período prolongado acima do IGPM. No momento que ele ficar por um período prolongado acima do IGPM, a gente se preocupa de ter talvez um boom imobiliário, e aí vale a pena a gente pensar em reduzir exposição em construtoras. Tá? Para ficar um pouquinhozinho mais claro para vocês, eu peguei aqui o total, e a média do INCC é maior do que a média do IGPM no geral, desde 2004 até aqui, 6,85 a 6,11. A variação do IGPM é muito maior, o desvio padrão é 3,82 contra 2,31 do INCC. Mediana, eu achei estranho isso aqui, mas aconteceu. A mediana é maior do que a média, eu achei que aconteceria o oposto. Eu achei que teria mais números altos, né, IGPM de 14%, de 13%, puxando a média para cima, do que índices negativos aqui, puxando
a média para baixo, mas não, aconteceu exatamente isso. Tiveram muitos índices negativos puxando a média para baixo, né? Tanto no INCC quanto no IGPM, que tem medianas maiores do que a média. E quando a gente pega 2006 a 2014, a gente vê que essa amplitude aqui, essa distância entre IGPM e INCC aumenta, né? Que é esse período aqui que ele ficou sempre acima praticamente do IGPM. Então, 7,07 contra 5,73, o desvio pequeno, como a gente já imaginava, mediana 7,15 contra 5,64. Se eu fizesse um de 2018 até hoje, o IGPM teria uma média muito maior que é visível aqui no gráfico, né? A gente está vendo o IGPM aqui próximo de uma média em torno de 7% e um INCC perto da taxa de 4%. Então, o que eu posso dizer para vocês? Posso dizer o seguinte, na minha visão, o setor de construção ainda está muito bom. Porque você tem financiamentos imobiliários com taxas cada vez menores de juros e você tem empresas construindo com muita previsibilidade de preço, já que é só 4%. A gente ainda tem contratos na planta que são reajustados de acordo com o INCC. O INCC sendo 4%, a chance de você ter um distrato, porque aumentou muito o valor da parcela, é muito menor. Então, na minha visão, o setor de construção, mesmo passando por essa crise agora, a gente vê que está conseguindo crescer. JHSF botou prévias operacionais aí de incorporação, crescendo 460% as vendas. Então, quer dizer, as empresas estão vendendo mesmo no meio digital imóveis, o que também me surpreendeu, mas isso está acontecendo. Então, na minha visão, pode ser apenas o início desse boom imobiliário que no PIB mostra que ainda teria muito para se recuperar. Então, essa é a minha visão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like lá embaixo. Falta pouco para a gente chegar aí nessa contagem regressiva para 100 mil inscritos. Então, chama também os amigos para se inscreverem, para terem mais esse conhecimento. Maior parte do nosso conhecimento a gente gera gratuitamente para vocês. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.